Olá, estou aqui pensando um pouquinho e meditando com relação à vida, e para isso não tem um lugar melhor para escolher, para que a gente possa pensar algo que seja natural, algo que a gente percebe que existe vida. Se olharmos ao redor, não é? Ao redor e ao derredor, percebemos que aqui tem águas, e essa água ela é corrente, ela não fica parada aqui. Isso mostra que ela tem um curso a ser cumprido. Ela pode ficar talvez um pouco assim aos nossos olhos, parece que estão aqui represados, mas na verdade elas estão circulando a rio afora. Isso demonstra que ela tem vida, e enquanto ela estiver indo por algum lugar aonde as margens do rio estejam levando elas assim, ela vai demonstrar essa vida. Se realmente nós pararmos ela e pegar um pouco dessa água, colocarmos em algum lugar assim, deixar ela parada, ela vai apodrecer, no sentido de perder a vida. E ela vai se contaminar, ela vai se encher de bactérias, algo assim, que vai praticamente se tornar impraticável de a gente até tocar nessa água. E da mesma forma, nós seres humanos, quando nós nascemos, os nossos pais ficam felizes e ficam assim, com aquela exuberância, pose de papai, mamãe, fresquinho, e que tem aquela alegria, aquele prazer, né, de trazer uma vida para esse mundo, como continuação da sua essência, da sua raça humana, né, da nossa raça humana. Isso é a coisa natural, que é a criação de Deus. Mas só isso não justifica, né, todo esse trabalho que Deus teve de criar as coisas que para Ele foi a maior criação, e que abençoou na sua criação do mundo, de todas as coisas. E a mais importante é o ser humano, qual Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. E Ele deu vida para ela, para que vivesse na sua presença. Mas o homem teve a liberdade de poder ter uma diferença com relação à semelhança de Deus, que é poder fazer as suas próprias escolhas. E ele teve a liberdade, e ele escolheu o pior caminho a ser tomado como decisão na vida deles, e que causou um impacto de uma forma que veio afetar toda a criação de Deus. Ele escolheu realmente a pior parte, no qual nós hoje somos assim, fruto, somos herdeiros, né, dessa atitude. Mas não estamos aqui para culpar ninguém, mas para poder realmente entender aquilo que é a criação de Deus em relação ao homem. E posso imaginar que se nós estivéssemos no mesmo lugar lá de Adão e Eva, teriam feito, ou até pior. Cada um de nós sabe como realmente é nas suas decisões, nas suas escolhas, e poder ter escolhido a melhor assim, coisa no sentido para
atender a necessidade aqui do corpo, a necessidade da carne, e não realmente na parte que mais realmente Deus realmente gostaria que o homem tivesse realmente escolhido, que era estar na sua presença, que seria a parte espiritual. Mas Deus é maravilhoso e Ele amou a sua criação, por isso Ele enviou Jesus, né? Para que Ele pudesse vir ao mundo e pudesse sacrificar, para que Deus pudesse fazer algo por toda essa humanidade, que seja oferecer o seu Filho, né, como oferta de sacrifício, Ele sofrendo ali na cruz, pagando o preço dos nossos pecados e derramando o seu sangue ali para que a gente pudesse ser purificado, pudesse ser limpo dessa herança maldita que realmente é a desobediência. E isso nos trouxe vida, aqueles que creem nele, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele como enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Possa realmente se tornar filho de Deus e assim poder se reconciliar com ele e poder ter um relacionamento assim na sua presença espiritualmente. Mas a vida passa muito rápido. Nosso tempo é um tempo que, quando nós começamos a entender a vida, já se passaram quase 20, 30 anos. E quando nós menos imaginarmos, já estamos com 50, 60, e aí já estamos próximos daquilo que a Bíblia diz que o normal da idade do homem é viver bem até os 70 anos. E daí vem aquela coisa que aqueles que passam daí realmente passam por uma situação realmente de provações e situações de deficiência física, mental e emocional. E sofremos por isso. Por isso eu queria dizer uma coisa para você. Para que a gente possa ter tudo isso absolvido de uma forma que vale a pena de passar por tudo isso, na esperança daquilo que Deus nos concede, que é a vida eterna. É quando nós estivermos pensando que chegou o fim, chegou a hora de partirmos dessa vida, e aí nós tivéssemos pensado, quando realmente era consciente, de tomar a decisão e ter convidado Jesus para entrar na sua vida, na nossa vida, e receber Ele como Senhor e Salvador, e aí nós pudéssemos ganhar a salvação, a vida eterna. Para que não ficássemos preocupados assim, aquilo que seria o nosso futuro em relação ao pós-morte. E Jesus fala lá em João 11, 25, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e crê nele, mesmo que morra, ele viverá eternamente no relacionamento com Deus. E ele pergunta: você crê? É uma coisa que muitos da boca para fora falam que crê, mas quero dizer para você que é de suma importância você fazer a sua declaração de fé, porque a salvação é pela fé, a fé genuína, aquela que realmente crê Jesus como Filho de Deus. Que você realmente possa pensar, antes que chegue aos 70, ou 50, ou 40, e você possa tomar a sua decisão. Para que, quando chegar a hora, ou não ter que pensar nesse tempo, porque já está tomado, e poder realmente viver eternamente aqui na terra, até a vinda de Jesus, assim, a alegria da vida eterna, até que Ele venha nos chamar. Amém? Deus abençoe.
tenha um excelente dia, uma excelente meditação e descansa no Senhor. Um grande abraço.